Vamos lá então, ó. No nosso capítulo aqui, nós paramos em mediana, que é isso aqui, ó. Expliquei para vocês a mediana, falei sobre esse exemplo aqui, como calcular a mediana. E aí, Vinícius? Não conectou ainda. Então, eu expliquei para vocês como calcular, pedi para vocês fazerem um exemplo que está ali. E aí, aqui fala, né, do emprego da mediana, falando que quando desejamos obter um ponto que divide a distribuição em partes iguais, tal, quando que é utilizado em uma pesquisa. Então, aqui, ele fala assim que é bom utilizar a mediana como variável em estudos, estudo e salário ali, que são mais empregados. Então, vamos agora entender o comportamento da média, da moda e da mediana, que foram as três medidas de tendência central que nós vimos. Então, nessas três medidas, como que ela se comporta no gráfico. Então, observem aqui, ó. Nós temos uma gaussiana aqui. O que é uma gaussiana? Essa curva em forma de sino, ó. Essa curva perfeita aqui em forma de sino, uma curva simétrica, também conhecida como curva gaussiana. É uma curva de distribuição, é uma curva padrão para estatística. E aqui ele diz o seguinte, ó, quando uma distribuição é simétrica, perfeitinha ali, aquela curva de sino, as três medidas têm o mesmo valor. Então, quando você faz o cálculo, você pega a distribuição de frequência, seus dados lá, e você faz o cálculo da média, por exemplo, e dá 15. Aí você calcula a moda, 15. Você calcula a mediana, deu 15. Os três valores iguais. Então, sempre que os três valores forem iguais, qual é o formato da curva no gráfico? É isso aqui, ó, simétrica. Então, quando uma curva é simétrica, significa o quê? Que a média, a mediana e a moda são iguais. Falei isso quantas vezes? Umas 3 vezes aqui já, que eu frisei bem, né? Por quê? Porque eu sempre pergunto sobre isso nas provas. Então, observem aqui, ó. É sobre isso daqui que eu vou perguntar, é isso daqui que eu quero que vocês entendam. Se as três medidas são iguais, como é o caso aqui, as três medidas são iguais, a curva é simétrica. Mas, se as três medidas têm uma diferença entre elas, nós temos uma curva assimétrica. E aí a assimétrica pode ser positiva e a assimétrica pode ser negativa. De que forma? Observem aqui, ó. Se a moda, se o valor que você calculou lá da sua distribuição, se a moda for menor que a mediana e a mediana for menor que a média aritmética, a curva é assimétrica positiva. Então, gravem bem isso. A mediana sempre está no meio, ó, tá vendo? Mediana no meio. O que vai mudar é a moda e a média. Se a moda é a menor, a curva é assimétrica positiva. Se a média, aí no de baixo, ó, se a média é a menor, aí inverte. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui, ó. Se a média é a menor, aí a curva é assimétrica negativa. Tudo bem, Fran? Tudo, prof. Então, observem aqui, ó. Olha aqui a curva agora, ó. Como que diferencia? Fran, desliga o seu microfone aí, senão os outros ficam vendo você em vez de ver a aula. É isso, obrigado. Ó, então, pessoal, aqui, ó. Se os três medidas são iguais, nós temos uma curva simétrica. Se a moda é menor do que a mediana e a média, nós vamos ter isso aqui, ó. Moda, mediana e média. Se ela é menor, ela é assimétrica positiva. Como que eu enxergo isso em um gráfico? Eu olho para essa cauda aqui, ó. O lado que a cauda é maior, que está espichando aqui, ó, isso daqui ela está vindo para o lado positivo do gráfico. Então, por isso que ela é assimétrica positiva. E já quando a média é menor que a mediana e menor que a moda, ela é assimétrica negativa. Observem que a cauda, né, a parte maior, está indo para o lado negativo. É só isso.
É só isso que eu posso pedir um exercício para interpretação dessa forma. Para você observar se é simétrico, se é assimétrico negativo, se é assimétrico positivo. Você só tem que saber esta ordem aqui. Quando que ela é assimétrica positiva? Quando ela vai para a cauda, né, esse lado maior, que está maior aqui da curva, vai para o lado positivo. E isso significa que a moda é menor que a mediana e a média. E se for ao contrário, a média é a menor. Muito bem, então vamos agora para as separatrizes. Então, como nós vimos, a mediana é uma separatriz. Por que a mediana é uma separatriz? Porque ela divide ao meio a distribuição. Cortou ao meio, é mediana. A mediana é o ponto que está no meio. E quais são as outras separatrizes? São os quartis e os percentes. E os decis, como aparecem aqui. Onde eu estou com o mouse aqui, ó. Isso são as separatrizes. Então, quem são os quartis? Eles, como vou dizer, ele reparte a nossa distribuição em 4 partes. Como que eu faço o cálculo, professor? Então, eu vou ter a primeira parte que vai representar quanto? 25% da pesquisa. Nós vamos ter aqui, isso daqui vai ser chamado de primeiro quartil. 25%. Segundo quartil, o segundo quartil vai ser a própria mediana. O terceiro quartil vai ser os 75%. Então, reparem que ele... Para que fazer essas divisões, professor? É para comparar. Às vezes, uma distribuição, ou às vezes, uma pesquisa, precisa comparar ali o primeiro setor da pesquisa, os primeiros 25%, ele está diferente dos outros 75% da pesquisa. Então, faz o quê? Faz uma análise desses 25% e faz uma comparação com o restante. Por isso que é importante separar. Então, ele fala de separação por quartil. Quartil o quê? Está dividindo em 4 partes. Então, o primeiro quartil é os primeiros 25%. O segundo quartil é a metade, que é os primeiros 50%. Reparte no meio, que é a própria mediana. E o terceiro quartil é os primeiros 75%. E sobra só 25% para o final. Como que eu faço o cálculo disso daí? Vamos verificar agora. É bem simples. A fórmula é a mesma da mediana. Só vai mudar um detalhe. Observem aqui, ó. Esta é a fórmula. Deixa eu até riscar aqui agora com a caneta. Espera aí. Então, aqui. Observem lá, então. Nós vimos que para calcular a mediana, na última aula eu expliquei para vocês que vocês teriam que pegar o valor, o limite inferior da classe mediana, mais o somatório da frequência dividido por 2, menos a frequência acumulada da classe anterior, vezes a amplitude da classe mediana, isso daqui, dividido pela frequência da classe mediana. O que mudou? O que mudou aqui? Para calcular o primeiro quartil e para calcular a mediana? Só mudou isso. O que mudou? Vou ser mais específico ainda. Ó. Mudou o quê? O que mudou, Paulinha? Bianca, Sei não. Vinícius. Número Olha lá, eu tô 2, mostrando não com é? a seta, gente. Eu tô mostrando O ali o que número mudou. 2. Número 2. Isso, lá na mediana, dividir em quantas partes? 2. 2. Então, aparece o 2. Ótimo. Agora eu quero calcular o primeiro quartil. Ele está dividindo em quantas partes? 4. Aí está lá, ó. 4. É só isso que muda. E para calcular o primeiro quartil e o terceiro quartil, qual é a diferença entre esses dois? Esse e esse aqui, ó. Risquei errado aqui, peraí. Errado que tem um 3 na frente dessa somatória aí? Isso, muito bem. Obrigado. Agora sim. Deixa
Deixa eu até apagar aqui para você ver a diferença, ó. É isso mesmo. A diferença é esse 3. Vou pegar outra cor aqui. A diferença é que aqui é o primeiro quartil. O primeiro quartil aqui é 1. Então não precisa aparecer, porque 1 vezes qualquer valor não muda nada. Mas como você está falando do terceiro quartil, da terceira repartição, então aparece o quê? 3 aqui. O restante é a mesma coisa, pessoal. Por isso que eu estou tentando resumir aqui. O restante é a mesma coisa. O que vai mudar é esse valor aqui, ó. Esse e esse. Lá na mediana era 2. Então aqui passa a ser 4. Passa a ser 4. E esse valor K aqui que está multiplicando o somatório é o valor aqui, ó. Você tem que imaginar aqui, ó. O quartil é o Kzinho aqui. Se esse Kzinho aqui for 1, então aqui vale 1. Se aqui for 3, então o K vale 3. Entenderam? É isso. Essa é a diferença. A fórmula é a mesma. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo. Agora. Só porque vocês pediram. A resposta era não, né? Mas tudo bem. Ô, louco. Não acredito. Sem coração. Está até resolvido já aqui o exemplo. Ó. Ai, Vamos calcular na nossa tabela, na nossa distribuição, que está vindo já desde o capítulo anterior e vai permanecer por alguns capítulos ainda, sobre as estaturas dos 40 alunos de uma determinada classe. E aí os mesmos valores da mesma tabela do capítulo anterior, de 150 a 154 tinha 4, 154 a 158 tinha 9 e assim por diante. Ok. Como que eu faço então para encontrar o primeiro quartil e o terceiro? Então vamos lá. Aqui, ó, para encontrar esse, como que eu sei que ele está aqui e como que eu sei que esse outro está aqui? Como que eu sei que o primeiro quartil está na segunda classe e o terceiro está na quarta classe? Como que eu consigo definir isso? Eu vou fazer a divisão. Eu vou pegar lá o somatório. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou pegar o somatório. Para vocês verem aqui, ó. É isso aqui, ó. Somatório. Ficou feio ali, mas não dá nada não. De F dividido por 4. Quem que é o somatório, pessoal? Tá aqui, ó. O somatório é 40. 40 dividido por 4. Dá quanto? Isso mesmo, Bianca. Dá 10. 10. Ok. Olha aqui. Até aqui, ó. Vou assinalar aqui. Até aqui tinha quantos elementos? 4. Quando foi para a próxima linha, ele somou 4 mais 9. 4 mais 9 deu quanto? Deu 13. Então significa que o 10º elemento, que é o primeiro quartil é o 10º elemento. Ele está em qual classe? Em qual linha? Entenderam essa ideia? Entenderam? Sim, querido professor. Muito bem. Então vamos agora fazer o outro. Agora eu quero encontrar então o terceiro quartil. O terceiro quartil eu tenho que fazer o quê? 3 vezes o somatório de F dividido por 4. Que é o que está aqui, ó. É isso que eu tenho que calcular. Porque é do terceiro. Então eu tenho que fazer Sempre 3... quando tiver esse Q3 aí, é a divisória por 4. Sempre que tiver o quartil, a divisória é por 4. Eu tenho que dividir por 4. A diferença vai estar aqui. Se vai ser multiplicado por 1 ou se vai ser multiplicado por 3 aqui, ó. E Por quando esse que eu 3. multiplico por 2 aí, que eu perdi essa parte? Não tem. Não tem? Não tem multiplicação por 2. Ah, tá. Tá bom. Entendeu? Entendeu. Então vamos lá. Ó. Então para encontrar o terceiro quartil, quem é? O primeiro quartil é o 10º elemento. É o 10º, tá aqui. Mas quem que é o terceiro? O terceiro é 3 vezes o somatório de F, 3 vezes 40 dividido por 4. 40 dividido por 4 é 10, 10 vezes 3 é 30. Então ele é o 30º elemento. Então você observa que até aqui, ó,
Até aqui tinha quanto? Tinha 24. Aí somou mais quanto? Somou mais 8. E aí foi para quanto? 32. Então significa que o trigésimo está em qual linha? Está nessa linha aqui, ó. O trigésimo está aqui, na quarta linha. E o 10º elemento está aqui, ó, na segunda linha. Entenderam aí? Apesar de eu ter rabiscado um monte, entenderam? Eu tenho que mais ou fazer... menos. Não, não existe mais ou menos, gente. Vamos parar aqui e eu volto e explico de novo. Tem que falar assim, entendi ou não entendi. Porque você vai ter que fazer essas contas depois. Ah, misericórdia. Então eu não entendi nada, professor. Se eu tiver que fazer isso aí tudo de novo, eu não sei. Vai. E na próxima prova eu vou pedir também o seguinte, pessoal. Na próxima prova vocês vão ter que fazer a prova e vocês vão ter que mandar foto da resolução que vocês fizeram. Vocês vão ter alguns minutos só depois da prova para mandar foto da resolução. O aluno que não tem resolução, eu vou diminuir a nota dele. Para evitar um pouco da cola que teve na última prova. Credo, Tá eu nem bom? colei. Tudo bem, mas para quem colou vai servir um pouco aí para ficar mais esperto. Se não estudar, eu vou punir e se tiver que deixar com 0, eu deixo com 0 e ele faz exame. Então vamos lá. Então o negócio é sério, é para estudar. Eu estou dando aula aqui, ó, e a aula aqui sai a mesma coisa que fosse uma aula lá na faculdade. Porque eu explico, vocês podem perguntar, pode participar. Não está participando só aqueles que não querem mesmo. Porque quem quer participar pode perguntar, pode mandar pergunta no chat, sem problema nenhum. Para ajudar a vida de vocês e a minha, eu comprei o programa do Zoom. Eu posso ficar aqui 24 horas sem cair. Não vai cair, não vai perder a aula. Então eu estou investindo aqui. Estou com a mesa digitalizadora aqui para poder escrever com vocês, para manter a qualidade da aula para vocês. E estou disponível para dar aula para vocês o tempo que for necessário aqui à noite aqui para vocês não perderem o conteúdo. Então, o professor está aqui 100% para vocês. Aproveitem. Então me explica de Vamos lá. novo que eu não entendi foi nada. É isso mesmo que eu queria ouvir. Vamos lá. E os demais que estão jantando ou vendo o Jornal Nacional, outra coisa, que volte para a aula, porque deixa a câmera desligada só para eu não ver onde está. Eu estava jantando, mas eu estou aqui presente agora, tá? Tem mais um detalhe, minha gente. Vocês sabem como é que vai ser a nossa... Eu estou frisando bem, porque daí quem está com intenção de colar sem estudar o mínimo vai se dar mal. Na próxima prova, prestem bem atenção para os outros já irem sabendo. Na próxima prova, Ana Paula e Bianca, que eu estou olhando agora para vocês, vocês vão ter que ligar o Zoom. Porque eu tenho o programa aqui numa boa, vocês vão ter que ligar ele. Vocês vão ter que deixar eu ficar olhando para a carinha de vocês enquanto vocês fazem a prova. Tá? E vocês vão ter que mandar foto das resoluções dos exercícios. Não gostei. Assim, não, mas é que fique bem ciente já para depois não falar que foram pegos de surpresa, tentando colar. Não vai dar muito certo não, que eu não tenho webcam, eu uso PC. Não tem problema, Júlio. Você pode pegar o celular e colocar o Zoom pelo celular. Eu sou muito feio. Não tem problema. Essa aí pra mim, professor, pelo amor de Deus. Não tem problema. Se vocês são feios, bonitos, eu não vou estar olhando beleza nesse momento. Só quero olhar para a cara de vocês. Ah, e quem sair, quem desligar a câmera, eu vou anular a prova dele. Professor, Tá não pronto. vale. Nossa, Pois é. professor, pra que tudo isso? Não, é sério, pessoal. Eu estou gastando uns minutinhos aqui a mais aqui. Parei a explicação para gastar esses minutos a mais para vocês já terem ciência de como será a prova. Pode deixar aqui no dia, eu passo até maquiagem. Isso, pode ser, Júlio. Não tem problema nenhum, não. No dia da prova, se desligar a câmera, eu não aceito a prova do aluno. Nossa, professor, você prova na pressão, não dá certo, não. Não é pressão, não, pessoal. Na sala de aula eu olho para a cara de vocês. Mas não Mas fica não tem, olhando assim. não tem jeito, né, professor? Não tem como. Não tem como. Vocês podem ficar sossegadinhos. Vocês vão ficar olhando para o computador, fazendo a prova, e a câmera vai estar ligada e eu vou estar vendo vocês. É só isso. Merda. Então se preparem, tá? Quem planejou falar assim, não vou estudar porque o japonês vai estudar, ou porque o outro fulano vai estudar e vai me passar a prova, então estuda pelo menos um pouquinho para entender como funciona. Ainda bem que a gente foi bem na primeira prova, né? Pior. Isso mesmo. Ainda bem.
Então vamos lá, Paula. Paulinha, você falou assim que não entendeu nada. Então observe, Paula. Você precisa encontrar as linhas, você tem que encontrar as linhas onde estão os quartis. Certo? Uhum. Por que você precisa encontrar as linhas onde estão os quartis? Porque para fazer esse cálculo aqui, Paulinho, ó. Eita, risquei aqui, não tem problema. Para fazer esse cálculo aqui, você precisa saber quem é o L, quem é o F, quem é o F maiúsculo, quem é o H. Tá bom? Você precisa saber quem são eles. Mas para você saber quem são eles, vocês precisam... Deixa eu pegar aqui. Vocês precisam saber qual é a linha. Porque eu só consigo dizer qual é o limite inferior, qual é a frequência acumulada se eu souber qual é a linha, qual é a classe. Então, qual é a classe aqui? Ó? A classe, ele já está mostrando no exercício que é essa daqui. Ó, é a segunda classe, é a segunda linha. Você está vendo isso daí, né, Paulinha? Está entendendo isso? Sim. Ok. Mas como que ele chegou? Como que ele falou que o Q1 está aqui? Por que ele falou que o primeiro quartil está aqui? Porque ele fez essa continha aqui, ó, para saber qual é a classe do primeiro quartil. Observa aqui, ó, primeiro quartil. Eu tenho que pegar isso daqui, ó, sempre o somatório. Eu tenho que pegar essa parte aqui para determinar qual é o ponto, qual é a linha que está o primeiro quartil. Então eu fiz lá, ó, somatório de F dividido por 4. Quem é o somatório de F? Está aqui, ó. Somatório de F é 40. Então é 40 dividido por 4. E isso é igual a quanto? 10. O que isso significa? Que o 10º elemento é o primeiro quartil. O primeiro quartil está dividindo no 10º elemento. Entendeu agora, Paulinha? Entendi. É o 10º elemento. Aí o que você tem que fazer? Você tem que vir na tabela e falar assim, qual é a classe, qual é a linha que está o 10º elemento. Então, na primeira classe, eu só tinha 4 elementos. Mas quando eu fui para a segunda classe, a segunda linha, apareceu quanto? 13. Significa que o 10º está onde? Na segunda linha. Muito bem, é isso. Agora, eu quero encontrar o do outro. O terceiro quartil. O terceiro quartil, ó, que aparece o 3 ali do lado, ele já tem que fazer isso daqui, ó. A conta já aumenta. Tem um 3 multiplicando. Então, para encontrar o terceiro quartil, eu tenho que fazer o quê? O somatório de F vezes 3 aqui, ó, dividido por 4. Então, vai ficar 3 vezes 40 dividido por 4. E isso é igual a quanto? 30. Então, o 30º elemento é o terceiro quartil. O 30º elemento está aqui. Como que ele deduziu que está aqui? Porque nesse anterior aqui, ó, só tinha quanto? 24. E aí, quando veio para esse outro de baixo aqui, tem quanto? 32. 32. Isso significa que o 30º está na quarta linha. Ai, Entendeu? senhor, peraí. Tá, entendeu? Professor, Diga. sempre vai fazer essa continha dividido por 4 para saber? Para o quartil, sim. Para a mediana, é dividido por 2. Para o quartil, é dividido por 4. E daí nós vamos ver que para o percent é dividido por 100. Ai, misericórdia. Mas a fórmula é a mesma, só vai mudando esses detalhezinhos aí, que é mínimo. Muito bem, vamos lá, continuando aqui para fazer. Ó. Aqui, ó, a continha que eu acabei de fazer com vocês, esse daqui, ó, 40 dividido por 4, 10. 3 vezes 40 dividido por 4, 30. E depois, professor, o que foi feito? Então eu vou voltar aqui e vou resolver aqui na frente para vocês. Vocês já têm isso no livro, eu só estou resolvendo aqui para vocês pegarem a explicação para ficar melhor. Então vamos substituir, ó. Quem é o primeiro quartil ali, ó? Quem é o limite inferior? Quem é o primeiro quartil está aqui, ó, na segunda linha. Quem que é o limite inferior? 154. 4. Isso aí, 154. Mais... Quem que é o somatório de F dividido por 4? Nós já fizemos essa conta. É quanto? 10. 10. Menos a frequência acumulada da classe anterior. Quem que é a frequência acumulada da classe anterior?
Eu vou lá no F maiúsculo, ó, eu vou nesse F maiúsculo que eu estou mostrando aí para vocês. Quem é que está na classe anterior? É o 4, que eu circulei ali. Vezes a amplitude de classe. Qual que é a amplitude dessa classe aqui, ó? De 150 e 154. Qual que é a amplitude? 4. Dividido por quem? Dividido pela frequência da classe que está o primeiro quartil. Qual que é a frequência do primeiro quartil aqui? Oh, perdão. Acabei riscando errado ali. Mas aqui é o mesmo, tá? Deixa eu só voltar aqui. Eu falei assim, ó. Quem que é o Hzinho aqui, ó? Quem que é esse Hzinho com asterisco? Esse Hzinho é a amplitude da classe do primeiro quartil. A classe do primeiro quartil é essa daqui, ó. 158 menos 154, que é 4 também. Depois, dividido pela frequência da classe que tem o primeiro quartil. Quem que é a frequência? Esse aqui, ó. O 9, onde eu fiz a seta aqui. Tá entendendo aí? Eu só vou substituir. Então, eu tenho que saber qual é a classe que está o quartil para poder encontrar os outros valores. Eu até puxei aqui demais. Aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Essa divisão aqui é só debaixo ali depois do sinal de mais. É só aqui a divisão. O 154 não está dividido por 9. Bom, para terminar aqui eu faço o quê? Ó, 10 menos 4. Isso mesmo, 6. 6 vezes 4. 24. 24 dividido por 9. Quanto que dá 24 dividido por 9? Dá por quanto, gente? 2. E 24 menos 18? 2,66. Isso, garota. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Vai para o infinito. Então, isso daqui... perdão. Esse aqui de cima aqui vai ser 154 mais 2,6 ou 2,7, que é o certo, aproximar para mais ali, tá? Então, acho que aqui o certo é aproximar para 7. 2,7. Qual é o resultado? 154 mais 2,7 dá 156,7. Muito bem. Este é o valor do primeiro quartil. Entendeu aí, gente? Vamos lá. Como que eu faço o cálculo para o terceiro quartil? Do mesmo jeito. Estou apagando aqui porque senão fica em cima da tela, tá? Não, daí eu consigo. Boa, daqui a pouco. Professor, tira uma dúvida. Aquela conta de dividir a somatória por 4 não é o primeiro quartil também? Sim. Tá E aqui, essa ó. daí é para achar qual que é em qual intervalo de classe que ele tá? Isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer, o Gabriel, né, que perguntou. Isso aí. A primeira coisa que eu tenho que fazer é sempre isso daqui, ó, o do somatório. Ó, Beleza. se é o terceiro quartil, vai ser esse valor aqui, igual o de cima, mas multiplicado por 3. Ah, tá. Então o primeiro quartil não é só a somatória dividido por 4. O primeiro quartil tem que fazer a conta do intervalo de classe. Ah, não. Agora entendi como funciona. Já Boa, daqui entendi. a pouco. Você vai, primeiro a conta do somatório, você vai saber em qual intervalo que ele tá. Daí o limite inferior você pega do intervalo que ele tá. Isso mesmo, é isso mesmo. Ah, beleza. É esse aí que eu tava na dúvida. É isso daí. Se o exercício pede o primeiro quartil, eu tenho que fazer somatório de f dividido por 4. Aí eu sei qual é a linha que ele vai estar. Uhum. Se é o terceiro quartil, aí eu tenho que fazer o 3 vezes o somatório de f dividido por 4, para saber qual é a linha, qual é a classe que ele está. Ah, tá. Essa era a minha dúvida. Achei que o quartil era só um ou só outro. Não, é isso dali, tá? Beleza, valeu, por 1 professor. por 3. Aí tá aqui, ó, pessoal. O que eu acabei de fazer tá aqui, ó. Ele aproximou lá para 0,7, como eu falei. Tá aqui do primeiro quartil, tá aqui do terceiro quartil. O processo é o mesmo. Eu expliquei, tá aqui para vocês usarem como exemplo. Tem no livro. Então, não fechem seus olhos. Use o livro. O livro, vocês podem abrir que tem exemplos nele resolvidos. Vai poder usar o livro na hora da prova? Aí também não, né? Que eu vou pedir para ligar a câmera até, ó. Ah. Eu vou preparar uma prova no capricho para vocês. Nem que vocês podem até colar, mas vocês vão gastar um bom tempo. Tá aqui, ó, gente. Vamos lá. O exercício aqui, pede para completar ali os valores e vocês vão preencher. Então, vocês façam isso daqui.
façam. Depois vocês vão fazer isso daqui. Faça esse complete aqui para entender ali passo a passo como encontrar o primeiro e o terceiro quartil. Vou explicar agora os percentes. Os percentes vêm da percentagem. E a percentagem é dividida em quantas partes? Ali, ó. 100. 100%. 100 partes. Então, percebam, quando eu calculo mediana, eu estou dividindo em duas partes. Quando eu calculo os quartis, eu estou dividindo em 4 partes a nossa distribuição. Mas quando eu falo em percentes, eu posso distribuir em 100 partes. Mas não é esse o interesse, é porque daí eu posso pegar valores que a mediana e os quartis não permitem evidenciar em um cálculo. Às vezes você necessita na sua amostra pegar lá a região que tem 37%. Então você usa quem? Usa os percentes. Você consegue mostrar apenas aquele ponto. Então os percentes é para casos, para qualquer caso, para qualquer valor dentro da sua distribuição de frequência. Ah, professor, então quer dizer que quando eu calcular 25%, eu vou estar calculando o primeiro quartil? Sim. Quer dizer que quando eu estiver calculando 50%, eu vou estar calculando o segundo quartil, que é a mediana? Sim. Quando eu calcular os 75%, eu vou estar calculando o terceiro quartil? Sim. É a mesma coisa. Então, o interessante de utilizar os percentes é para os demais valores. Para 1, 2, 3, 10, 15, 30, 35%, percentual, né? Que daí vão ser valores diferentes do que nós vimos até então. Professor, qual que é a fórmula, então, que eu vou utilizar para calcular? A mesma. O que vai mudar, professor? Vai mudar o valor que vai estar multiplicando o somatório e o valor que está aqui embaixo dividindo. Então, eu vou grifar aqui para vocês. O que vai mudar? Vai mudar isso aqui, ó. O K, que está aqui multiplicando, e o 100, que está aqui embaixo. Só isso que muda, só. Eu quero calcular o percentil, ali o 27º percentil. Como que eu faço? O K vale 27, está aqui, ó. O percentil 27. Como que eu calculo? Substituo o K por 27. Tá vendo, pessoal? Só vou trocando. Eu quero calcular o oitavo. Tá aqui, ó. Eu quero calcular o oitavo. Como que eu faço? Eu coloco aqui atrás aqui do somatório o 8. Tá vendo que para o cálculo dos percentes, embaixo vai ser sempre 100. O que vai mudar? Então, só o valor de K. Se ele quer o oitavo, vai ser 8. Se ele quer o 27º, vai ser o 27. Se ele quiser o 38º, vai ser 38. Se ele quiser o 90º, o 75º. Aí o 75º é o terceiro quartil, né? Não resolve nada. 76º, 78º. Qualquer valor ali vai mudar só o casinho que está aqui atrás. Deixa eu apagar aqui, ficou tudo bagunçado. E vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Então ele pede lá o exercício. Naquela tabela, na tabela 6.11, que é o que está lá anterior, ele quer calcular qual é o oitavo percentil, né? Observem, ele vai pegar lá o 8 vezes o somatório de F dividido por 100. Ele encontrou que número? Encontrou 3,2. Então, vou voltar lá na tabela. Onde que está o 3,2? Qual linha que está o 3,2? Está na primeira. Porque na primeira tinha quantos? Tinha 8. Ah, perdão, peguei o errado aqui. Eita. Essa tabela aqui, volta aqui. Na primeira. Na primeira tinha quanto? Tinha 4. E qual é o valor? 3,2. Significa então que ele está na primeira linha, na primeira classe. Vamos calcular lá para vocês verem. Primeira classe. Estou resolvendo esse aqui, ó. Bom, pessoal, se ele está na primeira classe, depois de calcular isso daqui, quem que é a frequência acumulada da classe anterior? Existe classe anterior à primeira? Responde aí, Bianca. Existe frequência acumulada? Existe classe anterior à primeira? Não?
Não. E se não tem, qual que é a frequência? 0. Isso aí. E por isso que apareceu esse 0 aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu grifar aqui, senão não aparece. Esse aqui, ó. Por isso que apareceu esse 0 aqui, ó. Por que apareceu esse 0? Porque o F vale 0. Subir aqui na fórmula. Aqui, ó. Estão entendendo aí? Vocês podem ir perguntando, ó. Tá vendo aqui, ó? A fórmula é a mesma. Vou copiar ela aqui do lado, ó. Para calcular aqui, então, eu vou colocar lá, ó. P vai ser igual a K, que é igual ao limite da classe que nós estamos calculando o percent ali, mais o somatório aqui, aí vai ter um K vezes o somatório de F, dividido por 100, menos a frequência acumulada da classe anterior, vezes a amplitude da classe que nós estamos calculando o percent, dividido pela frequência dessa classe. A fórmula é a mesma, a única coisa que mudou foi chamar aqui de P, que não dá em nada, é só para o nome, só para dizer que é dos percents. E mudou aqui, que é dividido por 100 e tem um K. Então a primeira coisa que foi feito foi encontrar isso aqui, ó. Ele substituiu o K por 8, porque ele fala que é o oitavo percentil ali. Então, o oitavo, 8 vezes o somatório da frequência. O somatório da frequência é 40, então ficou 8 vezes 40 dividido por 100. Encontramos o 3,2. Esse 3,2 está na primeira linha, na primeira classe. Então, na primeira classe, quem que é o valor da primeira classe? Então, vamos colocar aqui, ó, ele que é o P8. O L aqui, o L com asterisco, é o da primeira classe, que é o 150. Se você olhar lá na tabela, vai estar lá, 150, que é o limite inferior da primeira classe. Mais o somatório, no caso aqui, 8 vezes o somatório de F dividido por 100, que é isso que nós acabamos de calcular aqui, ó, que é o 3,2. Já vou colocar aqui, ó, 3,2. Menos a frequência da classe anterior. Mas se ele está na primeira classe, não tem classe anterior. Se não tem classe anterior, o valor é 0. Vezes a amplitude da classe que está esse oitavo percentil. A amplitude dessa classe é 4, é 154 menos 150. Dividido pela frequência dessa classe. A frequência também é 4, se você olhar lá na tabela. Aí ele vai calcular. Então, o oitavo percentil vai ser 150. Oh, errando aqui. Vai ser 150. Mais 3,2 menos 0 é 3,2. 4 dividido por 4 é 1. Então, só sobra 3,2. 150 mais 3,2 dá 153,2. Entendeu? Entenderam? Melhor dizendo, entenderam aí? Deixa eu ver. Mais carinhas. Entendeu, Vinícius? Beleza. Entendeu, Júlio? Ok, Letícia? Ok. Ana Paula? Nayara? Então tá bom. Deixa eu ver aqui. A Bianca, já tinha entendido, é do sinal. Os demais eu não tô vendo a cara, porque ali o Gabriel Mota colocou um joinha, beleza. Sim, Danilo prof. também. Kellen deu ok. Paula também deu um ok. Tá jóia. Então é isso daí. Observe então, pessoal, que nós temos uma única fórmula que está mudando. É uma única fórmula para calcular a mediana, calcular os quartis e calcular os percents. É a mesma. Só está mudando aquela região onde tem o somatório de F, só está mudando quem está multiplicando o somatório de F e quem está dividindo o somatório de F. É só isso o detalhe. Eu acho que eu nunca consegui explicar tão bem explicado em uma aula isso daí, com todo mundo quietinho olhando. Ó. É isso. Só é isso. É só essa a diferença. É só essa a diferença.
Então, se pedir para calcular a mediana, é aquela fórmula dividido por 2, não vai ter ninguém multiplicando o somatório. Tá, ó, então, vou colocar aqui. Ó. Se pede para calcular a mediana, o somatório... Eita, que somatório feio que eu fiz aqui. Vai ser um somatório de F dividido por 2. Se for para calcular os quartis, então vai ter um K aqui, que vai representar o número do quartil, vezes o somatório de F dividido por 4. Se eu quero calcular os percentes, então vai ter um K para representar isso também, somatório de F dividido por 100. Essa é a diferença. Só isso, o resto da fórmula é tudo igual. Deixa eu apagar aqui. O bom é que não suja a mão de giz, né, gente? Olha que maravilha. Aí tem um exercício aqui, como exemplo, também para vocês fazerem, ó. Ele quer o 20º para calcular. Só. Aí ele pede aqui, olha, ele fala assim, ó, construa um polígono de frequência acumulada percentual, né, que podemos determinar geometricamente as separatrizes. Aí ele coloca aqui, pelos percentes, aí ele cria um gráfico para o primeiro percentil, 10º, 20º, 30º. Ele faz uma escala para todos os valores de 0 a 100%. Não vou pedir isso para vocês, é lógico, eu vou ficar pedindo para calcular todos, é muita coisa. Mas aqui já tem um gráfico que apresenta todos os valores. E aí ele destaca o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil. E aí nós chegamos ao final do capítulo e chegamos ao final da nossa aula. E nesse capítulo eu peço para vocês fazerem, então, deixa eu pegar aqui meu livro que está anotado no meu livro. Então, pessoal, eu quero que vocês façam aí para estudarem bem, como vocês estão aí em casa. Professor, né? você pode falar os exercícios desde o primeiro que o senhor passou? Só para anotar aqui, confirmar? Não, para nota é isso daqui, é o primeiro que eu estou passando é agora. Ah, beleza, então. Tá bom? Então, ó, deixa eu pedir aqui. Eu vou dar uma resumida aqui para não... Deixa eu ver. Eu quero que vocês façam ali o exercício 3. Exercício 3, lá na página 100. É o final do capítulo, é o final do capítulo 6, página 100. Exercício 3, exercício 4, exercício... Deixa eu anotar aqui uma mais aqui. Exercício 7, exercício 8. Então, ó, repetindo, 3, 4, 7, exercício 8, exercício 9, exercício 10 e, para fechar, exercício 13. Repetindo, exercício 3, exercício 4, exercício 7, exercício 8, exercício 9, exercício 10 e exercício 13. Façam isso daí, que esse já é para a lista de exercícios. Próxima aula, eu começo o capítulo 7. Aí, se eu terminar os capítulos com prazo antes das provas, aí eu fico fazendo aulas aqui com vocês só para resolver exercício.